Estamos entrando no ar com o caminho da justiça. Mais uma parte da palavra de Deus, mais uma caminhada. E por muitas vezes nós pensamos ou calculamos, às vezes até você mesmo pode perguntar, por muitas vezes, como Deus pode falar no coração de alguém, né? E por muitas vezes nós pensamos mil coisas e Deus fala de maneiras que a gente jamais imagina, né? Hoje eu acabei de almoçar, deitei para descansar um pouco, assim que deitei, falei com o Senhor, né? Eu pedindo a Deus, Senhor, me dê uma palavra para a noite. E deitei enquanto eu estava falando com Deus, ouvi o celular dar um toque de mensagem. Mas eu estava falando com Deus, deixei de lado. Depois que parei de orar, passou alguns minutos, eu lembrei do toque de mensagem. Peguei o celular, olhei, estava lá. Não esqueça a palavra, Salmos 4. Amém? Então, abra em Salmos 4. Foi o que Deus me mostrou naquele momento que eu pedi e chegou o sinal de mensagem. E esse sinal de mensagem dizia, não esqueça a palavra, Salmos 4. Então, abra em Salmos 4 enquanto eu faço uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto, te glorifico. E agradeço a Ti, Senhor, por poder estar neste momento, Senhor, aqui preparando, Senhor, para me passar esta palavra que Tu me deste. Preparando, Senhor, para enviar o melhor de Ti, Senhor. Tu falas em meu coração, fala no coração do Teu povo, ó Deus. Pai, realiza, Senhor, no meio desta nação, homens, mulheres, jovens, crianças, Senhor, preparados, uns obreiros qualificados diante de Ti, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu consagro a todas as vidas que ouvirem esta mensagem, que acompanharem, Pai. Tu conheces, Senhor, o meu coração e conheces a necessidade de cada um. E o Teu coração, Senhor, que comanda todos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te louvo e te dou graças. Amém. Amém. Bom, Salmos capítulo 4. Versículo 1 diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Porque o salmista disse a palavra, ouve-me, Senhor, quando eu clamo. Porque a justiça de Deus, a minha justiça, é buscada diante de Deus. A minha justiça é buscada na presença de Deus. O que é justiça? Eu sempre estou falando aqui, justiça é buscar a Deus e consertar a sua vida diante dele. Todas as vezes que você faz algo errado, você chega diante de Deus e pede perdão. Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, ó Pai, eu errei, sou falho, só admitir sua falha, admitir seus erros diante de Deus e pedir perdão pela sua falha. Isso é fazer justiça, né? Por isso que diz, ouve-me, Senhor, quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, ó Deus do meu conserto, ó Deus do meu perdão. Deus, Ele vai ter que ser tudo na sua vida. E quando você clama, Ele atende porque Ele é o Deus da sua justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O homem que busca a Deus, que busca a justiça de Deus, que conserta a sua vida diante de Deus, na sua angústia, Deus dá largueza. Mesmo na hora da angústia, Deus abre o seu caminho. Na minha angústia, me deste largueza. Mesmo no seu momento de angústia, no momento de aborrecimento, Deus, Ele abre o seu espaço, Ele te dá largueza, Ele abre os teus caminhos.
Deus nunca prende aquele que ama Ele. Deus nunca prende aquele que busca na justiça dEle, aquele que se justifica diante de Deus. Ele nunca fica só, ele nunca fica abandonado. Deus não abandona. Ouve-me, Senhor, a minha oração. O Senhor ouve a oração do justo. Deus ouve o clamor do justo. Deus atende o clamor do justo. Olha o versículo 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Porque Deus, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Como quer dizer isso? Infâmia é aqueles que usam a glória de Deus por qualquer coisa. Usa a glória de Deus para diversas coisas, até mesmo para esconder erros. Tem muitos que cometem suas falhas, cometem seus erros e usam a palavra de Deus para esconder. Esconde atrás da palavra de Deus. Usa a glória de Deus para infâmia. E eu não estou falando só de mundano, não. Eu não estou falando daqueles que não conhecem a Deus, estou falando daqueles que conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus não tem como ele usar a palavra de Deus para se esconder atrás dela. É quem conhece que esconde atrás dela. É quem conhece a palavra de Deus que esconde atrás da palavra. Usa a palavra para se esconder, para disfarçar os seus erros. Só que você esconde o seu erro diante do homem, mas diante de Deus você não esconde. Se você chegar para mim usando a palavra de Deus para esconder suas falhas, você vai me enganar. Eu vou acreditar, porque você está usando a palavra de Deus. Lógico que eu vou acreditar a palavra de Deus, eu vou pôr o pé na palavra de Deus. Você está escondendo de mim, mas de Deus você não esconde. Não esconde não, ninguém esconde nada de Deus. Não tem nada oculto diante de Deus. Não tem nada escondido diante de Deus. Filho do homem, até quando convertereis a minha glória em infâmia? É uma pergunta. Até quando convertereis? Até quando você vai converter a glória de Deus em infâmia? Será que não? Tem muitas pessoas que faz coisa errada, falam, não, em nome de Jesus. Você coloca o nome de Jesus no meio. A segunda pergunta que faz aqui, continuando. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Por muitas vezes, igual eu estou falando, está usando a palavra de Deus, mas ama a vaidade, busca a mentira, e o poder de Deus não busca. Busca a mentira. Pastor, mas como busca a mentira? O bom mentiroso, certo? Qualquer coisa que ele faz, ele fica meditando logo no... Qualquer coisa que ele faz errado, primeira coisa, começar a meditar como escapar daquela mentira. Como escapar daquele erro dele. Ele começa a inventar uma mentira para cobrir aquele erro. É o que está falando no primeiro versículo, na primeira parte. Então, se você errou, admite seu erro, conserta. Pratica o melhor. Não é crime você confessar o seu crime. Eu já falei esses dias. Quando você chega diante de Deus e confessa seus pecados, é como se fosse o homem quando ele faz um crime e vai diante do juiz e confessa. Aqueles que, quando se arrependem do que fazem, vão até a delegacia e se entregam. Já viu isso? Sobre esse assunto, a pessoa não foi lá e se entregou, porque a consciência dele doeu. Ele foi lá e se entregou. Sabe quando ele vai se entregar por juiz ou por delegado? Lá ele vai ficar preso. Ele sabe que vai se entregar e vai ficar preso. E nós chegamos diante de Deus, nós confessamos o nosso crime, que é o pecado. Todo pecado é crime. Não é só matar e roubar, não. Todo pecado é crime diante de Deus. Concorda comigo ou não?
Todo pecado é crime diante de Deus. Se nós chegamos diante de Deus e confessamos o nosso pecado, o que nós estamos dizendo? Estou aqui pronto para ser preso, Senhor. Está se entregando. Aí vem o seu advogado, Jesus Cristo, e fala: Pai, eu morri por ele. Eu dei meu sangue por ele. Poupa ele. Ele está arrependido. Jesus é nosso advogado diante do Pai. Medita nisso. Jesus é nosso advogado diante de Deus. Quando você chega e confessa o seu crime, Jesus já chega: Pai, ele é arrependido. Eu dei meu sangue por ele também. Pronto. Está perdoado. É isso que você não vai preso. Por isso que Jesus disse aquela mulher que estava lá, que a multidão ia apedrejá-la, né? Quando ninguém apedrejou, ninguém atirou a primeira pedra, Jesus chegou até ela e falou: cadê o povo, aquele povo que te acusava? Ah, foram embora. Então, Jesus disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Foi o que Jesus disse para ela: vai, não adultere mais. Não cometa mais esse adultério, não cometa mais esse crime. Não proibiu ela de pecar, porque Jesus sabe que a carne é fraca e vai continuar pecando, mas não adultere mais, Jesus quis dizer, que ela foi pega no ato do adultério. Então disse para ela: vai, não adultere mais. É isso que Deus fala para você. Quando você comete os seus atos e chega diante de Deus, pede perdão, é o que Jesus pede sempre. Clama por você diante de Deus, ainda pede para você: vai, não peque mais. Não peque mais. Não errou, se arrependeu, então não pratica mais aquilo. Não pratique, você errou, então não pratique mais. Então nós estamos esquerdos, né? É aquele que transforma a palavra de Deus em infâmia, certo? E aquele que ama e pratica a mentira, busca a mentira, certo? E usando a palavra de Deus. Olha o versículo 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. O Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. Né? Por que Deus separou para si? Quem são os queridos de Deus? Deus ama todos, o mundo todo. O pior dos pecadores Deus ama e espera o dia do arrependimento dele. Mas os queridos de Deus são aqueles que se arrependem, aqueles que pedem perdão, aqueles que perdoam. Você perdoa o seu irmão? Você perdoa o seu vizinho? Você perdoa aqueles que te criticaram, te defamaram, te pisaram, falaram da tua vida? Então, os queridos de Deus, aqueles que são perdoa e são perdoados, aquele que busca conserto, aquele que se justifica diante de Deus. Esses são os queridos de Deus, né? Que o Senhor separou para si os que lhe é querido, aqueles que lhe é querido. Deus separou para ele, os queridos dele. A continuação: o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Se você conserta a sua vida diante de Deus, você se justifica diante de Deus. Você é um querido de Deus, tem as qualidades de um querido de Deus. Você sabe amar, sabe respeitar, sabe perdoar, sabe? Então você é um querido de Deus. Quando eu clamar, Deus ouvirá quando eu clamar. Se você é assim, então procura, se não for, procura ser assim, que quando você clamar, Deus ouvirá. Porque Deus não pode ouvir um coração sujo, um coração imundo que está cheio de rapinas, mas um coração arrependido, um coração que está sempre se consertando. Pode ficar tranquilo que santo você não vai ser, não. Aqui na terra, não. Aqui na terra ninguém chega à santidade, só Jesus Cristo chegou.
Enoque foi arrebatado por Deus, mas não é pela santidade, não. É pela qualidade dele diante de Deus. Que ele era pai, tinha um monte de filhos e netos, e, enfim. Né? Enoque era um homem pecador. Mas a qualidade, o jeito dele andar diante de andar com Deus. Ele era pecador, mas andava com Deus. Deus era o caminho, a justiça, era tudo para ele. Ele não fazia nada sem Deus. Certo? Ele foi arrebatado. Elias foi arrebatado por quê? Porque Elias também era justo diante de Deus. Certo? Teve 2 homens que conseguiram ser arrebatados, né? Por Deus. Então, quer dizer, se os 2 foram capazes de chegar a esse nível, nós também não temos capacidade para chegar. Só que é impossível para nós, que o mundo está mais pervertido do que naquela época ainda. Está mais pecaminoso do que aquela época. Olha aqui, versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Certo? Se alguma coisa te perturba, alguma coisa te irrita, quietinho, tá? Quando chegar na sua cama, você deita. Ora a Deus com o seu coração, tá? Com o seu coração. Ninguém precisa ouvir sua voz. Ore a Deus com o seu coração e se cale. Deixa Deus trabalhar. Fala com Deus com o seu coração. Melhor oração que existe é aquela que sai do coração. Por isso que a palavra de Deus fala, entra no seu aposento, fecha a porta e ora em secreto, porque aquilo que você fala de Deus em secreto, ele te recompensa publicamente. Entra no seu aposento, não está falando do seu quarto aqui, ele pede para quando você for orar, pode orar deitado na sua cama. Né? Não está pedindo para você ajoelhar na beira da cama, no chão, não. Deitado na sua cama. Ore de coração. Porque Deus não pede. Quando Deus pede para você prostrar diante dele, é de coração. Não adianta você tocar o joelho no chão e ficar 1 hora, 2 horas com o joelho doendo no chão, sem pôr o coração diante de Deus. Deus não vai ver aquele joelho no chão, não. Não vai. Ele nem vai sentir a dor do seu joelho. Mas se você estiver prostrado com o seu coração diante de Deus, Deus ouve cada palavra sua. Deus ouve tudo que você disser. Por quê? Porque o seu coração está prostrado diante dele. Quando ele diz, entra no seu aposento e fecha a porta. É isso aqui. Entra no seu coração aqui e fecha a boca. Fala com o coração. Fala com o coração, fecha a boca. Fecha os olhos também, porque os olhos também é a janela. A porta, a boca e a janela são os olhos da alma. Se você está orando com a boca, falando e blá blá blá, e com o olho aberto, o olho é a janela da alma. Você está vendo tudo que se passa. Você está orando, mas está vendo aquilo ali, está vendo. Tira você da sua oração. Se você fecha a janela, fecha a porta, que é a tua boca, entra no seu coração, fica trancadinho ali, ora a Deus. Ore a Deus. Ele fala, não, eu vou orar, eu vou lá trancar no meu quarto para me orar. O seu aposento que Deus fala é esse aqui, ó, o seu interior, o seu coração. É esse que Deus quer. Ele não interessa se você vai ajoelhar na beira da cama, se vai ajoelhar no banheiro, onde você vai ajoelhar. Ele quer o seu coração prostrado diante dele. Agora, quando você dobra o seu joelho diante de Deus, Deus vê. Você dobrou o joelho diante dele. Está na fé. Ele vai ver que você está, ele vai sentir a dor do seu joelho também. Ele sente. Mas se você dobrar o joelho por dobrar e orar por orar, só para abrir a boca e bababá, 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 e para o vizinho escutar, para o irmão escutar, para todos, você está fazendo seu galardão. Você não precisa do galardão de Deus. Aquela passagem do samaritano e o publicano,
Senhor, eu jejuo, eu sou dizimista, eu sou ofertante da tua casa. E o outro lá, coitadinho, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, não consigo fazer nada do que se faz aí não. Mas meu coração é teu, Senhor. Bem-aventurado foi aquele que humildemente clamou a Deus. Então, não compensa nós tocarmos trombeta. Isso nós mesmos estamos fazendo o nosso galardão. E quem faz o teu galardão é Deus. A outra mensagem estava falando sobre isso. Deus tem o seu galardão. Ele entrega o seu galardão. Então, nós temos aqui que nos preparar para andar na presença de Deus. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Agora versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. E agora? Que é sacrifício de justiça. Sabe aquele momento que você está nervoso? Que você não quer nada com ninguém? Você tem vontade de olhar para pular no pescoço de qualquer um? Você engolir aquilo e te abrir o teu coração e cantar um hino para Deus? Senhor meu Deus, quando eu maravilhar. Você é capaz de fazer isso na sua angústia? Então, sacrifício, louvor, sacrifício de louvor, sacrifício de angústia. Aquele momento de tribulação, aquele momento que dá vontade de dar uma cabeçada na parede, ou quer fazer qualquer coisa. Vontade de dizer um palavrão, vontade de xingar. Você fechar a boca e começar a cantar o hino. Passar por cima de tudo aquilo e adorar a Deus. Não é fácil, mas é uma maneira que agrada a Deus. Louvor de sacrifício, chama isso. Você adorar a Deus no seu momento de tormenta. Adorar a Deus, em vez de você xingar, você começa a adorar a Deus, começa a cantar hinos para engrandecer o nome do Senhor. Busca, vai cantando e buscando a Deus, que você vai começar a sentir o poder do Espírito tocar sobre a sua vida. Você sente o vento do Espírito vir e te aliviar, e te calmar. Não é assim. Eu brigo mesmo, xingo mesmo. Não é. Não é assim, não. As coisas é do jeito que Deus quer e Ele quer desse jeito. Você faz do jeito de Deus ou não faz nada. Você anda conforme Deus pede ou abandona tudo de uma vez. O homem que conhece a palavra de Deus e se perder, cair no inferno, a pior coisa que ele faz, porque vai ser o mais maltratado no inferno, vai ser ele. Porque ele pregou a palavra de Deus, ele pisou na cabeça do diabo, caiu lá. Não quero saber o que vai acontecer. Ai daqueles que pregaram a palavra de Deus e caíram no inferno. Melhor seria que nunca tivesse conhecido a palavra. Não brinca não. Isso não é brinquedo. A palavra de Deus nunca foi brinquedo. Mas como diz aqui no começo, tu brinca com a palavra de Deus. Transforma a palavra de Deus em infâmia. Como infâmia? Transforma a palavra em mil coisas. A palavra de Deus transforma em ação bancária, transforma em riqueza, transforma nisso, transforma naquilo outro. Então, mil coisas transformam a palavra de Deus. Tira a glória de Deus para usarem nessas coisas, não para a sua própria salvação. Procura o melhor, que é um céu aqui na terra. Aqui na terra não existe céu.
E a terra não tem céu. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Isso que Jesus falou. Ele não prometeu céu na terra para ninguém. Ele a única coisa que ele disse: ó, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Não fica procurando céu na terra que você não vai achar. Aqui na terra é luta, batalha, dificuldade, guerra. Uhum. Aquele que encontra céu aqui na terra está servindo Deus errado. Aqui nós preparamos para ir para o céu. Estamos preparando para ir para o céu. Ah, pastor, para que eu quero ir na igreja? Eu tenho carro bom, tenho casa boa, tenho dinheiro no banco. Pronto. Ele conseguiu o céu dele aqui na terra. Na terra. Certo? Porque o céu futuro que está por vir não é dessa maneira, não. Deus não é contra a riqueza, não. Certo? Mas a ambição, ele é contra a ambição. Ele é contra a avareza. Aquele que é rico sem ambição, sem avareza, é rico pelas bênçãos de Deus. Ele sabe que a riqueza aqui na terra é passageira. Ele não tem medo de perder, que se ele perder, Deus dá outra, Deus prepara mais. Agora, aquele que não conhece a Deus, ele tem medo de perder um centavo. E se ele perder, vai fazer falta para ele. Ele briga por causa de miséria. Só para não mexer com o seu tesouro. Isso é avareza. Bom, então vamos deixar esse lado. Deus não é, já falei numa mensagem, não vou ficar repetindo não. Deus não é fundo monetário. Né? Mas a palavra de Deus tem o melhor. Né? Olha o versículo 3. Não, aqui. Versículo 6. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Então, tudo que nós temos que clamar é a Deus. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. A luz do rosto de Deus. Se você busca a justiça de Deus, você busca com fé e certeza na palavra de Deus, confiança na palavra de Deus, a luz de Deus brilha no teu rosto. Você tem o reflexo de Deus, você tem a luz de Deus. Por que você tem a luz de Deus? Porque Deus anda dentro de você. Esse coração arrependido, esse coração pecador, mas arrependido e verbo se consertando, esse coração é esse mesmo. A palavra de Deus que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Davi matou 10.000 homens. 10.000 homens Davi matou. E é segundo o coração de Deus. Porque ele se arrependia. A maioria dos homens que ele matou para defender a palavra de Deus. E naquela época era assim mesmo. Mas Davi era um arrependido. Eu sabia que ele matava para defender a lei de Deus. Mas ele era arrependido. Então Deus se agradava dele. Só que Deus não deixou ele construir o templo. Ele fez a planta, ele queria construir o templo. Mas Deus falou: não, Davi, você não. Sua mão tem muito sangue derramado no meu templo, você não vai construir. Certo? E deu para Salomão construir. Deus deixou para Salomão construir. Por quê? As mãos de Davi havia derramado muito sangue. E Deus não queria o templo construído pela mão dele. É como Deus é. Então, e por que nós não devemos ser segundo o coração de Deus? Por que nós não podemos ser arrependidos e consertar a nossa vida diante de Deus? Olha o versículo 7. Puseste
alegria no meu coração, mais do que nos tempos em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Puseste alegria no meu coração, mais que os tempos que se multiplicaram o trigo e o vinho. O tempo que Deus multiplicou o trigo e o vinho foi muita alegria. Um pouco. E Ele pode pôr alegria no seu coração muito mais que daquele tempo. Depende de você. A sua alegria não tem que estar no dinheiro, não tem que estar na riqueza, não tem que estar em casa bonita, nem em carro novo. Isso aí não é alegria. Isso é luxúria. Certo? Se levar muito a sério, realmente, porque é vaidade. Tudo vaidade. A palavra diz que tudo vaidade. São vaidade. Então, não se preocupe com o seu bem-estar na terra. Se preocupe com o seu bem-estar com Deus, porque Ele é o dono da eternidade. Olha o versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Certo? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. O homem que serve a Deus, a mulher que serve a Deus, o jovem que serve a Deus, enfim, todos que servem a Deus, conhecem a palavra de Deus, são pessoas que buscam a justiça de Deus, se consertam diante de Deus. Quando ele deita para dormir, ele não se preocupa com amanhã. Não se preocupa se ele vai amanhecer vivo ou não. Ele não está preocupado se amanhã vai ter almoço, se não vai, se vai ter o café da manhã ou não. Ele agradece a Deus pelo alimento do dia que está terminando e dorme, sabe que amanhã, enquanto você dorme, Deus vai preparar o seu dia de manhã. Ontem é passado, hoje é presente e o amanhã pertence a Deus. Hoje nós estamos vivendo nosso presente, hoje nós estamos aqui. Daqui a pouco nós vamos deitar, dormir e não sabemos se vão acordar ou não. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Sabe se você vai amanhecer vivo amanhã ou vai amanhecer lá diante do trono no juízo de Deus, julgando para onde você vai ou não? Aí que é o problema. Agora aquele que está na justiça de Deus, ele deita tranquilo, que amanhã pertence a Deus. Se Deus permitir o dia de amanhã, ele está seguro. Se não permitir o dia de amanhã, ele está seguro da mesma maneira. Se Deus levar ele dormir, ele sabe para onde vai. E se Deus der mais um dia de vida para ele, ele sabe que vai ser bênção. Mais um dia de vida. Hoje, ontem é passado, hoje é presente. Amanhã pertence a Deus. A palavra diz: basta o seu mal a cada dia. Não se preocupeis com amanhã, porque amanhã pertence a Deus. Isso é palavra. Guarda isso no teu coração. Leva o teu coração a Deus. Pode até pensar, o pastor Ribeiro veio durar. É Deus que me dá essas palavras. É Deus que me dá essas palavras que eu tenho pregado, tudo vem de Deus. Nenhum vem de mim mesmo, do meu querer. Por muitas vezes eu passo o dia lendo um texto, passo horas meditando naquele texto. E quando eu chego aqui, diante do público para me pregar, Deus muda tudo, muda até a leitura. Me dá outro versículo, me dá outra parte. Deus faz isso. E vai eu não fazer o que Deus me deu. Eu tenho que fazer aquilo que Ele me dá. Porque eu quero ser justificado diante de Deus. Amém? Inclina a tua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto, e te glorifico e agradeço a Ti, Senhor, por este homem, por esta mulher, por esta criança. Agradeço a Ti, Senhor, por todo que pararam, Senhor,
para ouvir esta palavra, quer que onde quer que esteja, quer, Senhor, como esteja, Senhor, que esteja no trabalho, na casa, no carro, sei lá onde estiver, Senhor, que essa palavra chegue nesse coração, ó Deus, e faça mudança, faça renovo e transformação. Eu declaro, Senhor, diante desta palavra, vidas abençoadas, guardadas e protegidas, e vidas, Senhor, que buscam, Senhor, o teu juízo, em nome de Jesus. Amém? A bênção seja com todos e até a próxima, em nome de Jesus.